Muito bem, tema de hoje da nossa live é do informativo 854 do STJ. Bom dia, Homero, querido, tudo bem? Tudo jóia por aqui. Aline, bom dia. Muita gente entrando aqui. Nayara, muito bom dia. Já entrou um montão de gente aqui. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Paula, bom dia. Daniel, seja bem-vindo. Rodrigo. Muito bem. William, Angélica. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Bom, nosso tema hoje, quando eu peguei o informativo 854 para analisar, para escolher o nosso tema da live de hoje, eu falei, não vai ser do informativo 854, informativo mais recente, porque o informativo 854 não trouxe julgados das turmas de direito privado, não trouxe ali decisões envolvendo as turmas terceira e quarta turmas, nem a segunda sessão. Mas eu me enganei, porque, embora de fato, o informativo 854 não tenha trazido decisões das turmas de direito privado, há uma decisão que fixou um tema repetitivo, o tema 1311, uma decisão que fixou o tema repetitivo 1311 e que está no informativo 854, que é relevante para todas as áreas. Ele é um tema, esse tema 1311, é um tema envolvendo a administração pública, portanto é uma questão de direito público, mas o conteúdo do tema é uma questão que dói a todas as áreas. É uma questão relevante da prática profissional, um ponto de altíssima atenção que ocorre não apenas em ações contra a fazenda pública, mas também em ações de outras áreas, né? Pode ser uma demanda empresarial, pode ser uma demanda civil. É uma questão que pode acontecer em inúmeros contextos. Que situação é essa? O que esse tema 1311 estava enfrentando? Vamos lá, vamos contextualizar. Muitas vezes nós temos em relações contratuais ou em relações não contratuais, mas que envolvem de alguma maneira a causação de um dano, uma responsabilidade civil, a gente tem situações em que os pedidos formulados no processo, quando a gente ali constrói a petição inicial e formula os pedidos, a gente vai ter pedidos que envolvem prestações, obrigações de conteúdos diferentes. Então, na mesma ação, a gente tem mais de um pedido e pedidos que exigem condutas do réu de diferentes tipos. Então, eu tenho, por exemplo, como é o caso do tema 1311, uma obrigação de fazer, exigindo-se daquele réu que ele faça alguma coisa, que ele realize uma determinada conduta. No caso concreto, era a implantação de um benefício dentro do sistema do poder público. Então, era uma ação contra a fazenda pública que tinha um pedido que era uma conduta de fazer da administração de implantar um certo benefício em favor do autor dentro do sistema de pagamentos do poder público. Pois bem, na vida privada, a gente tem inúmeras relações que também envolvem obrigações de fazer, né? Então, eu ingresso, por exemplo, com uma ação contra uma operadora de saúde e eu quero que ela autorize um determinado procedimento ou que ela implante um determinado beneficiário dentro do sistema do plano de saúde, né? Então, eu exijo ali um comportamento, uma conduta de fazer. Ou, às vezes, na execução de um serviço, de uma obra, que exige um certo tipo de comportamento. E, por outro lado, muitas vezes, nessas ações, as perdas e danos já estão parcialmente caracterizadas, já existe ali a produção de um dano, já existe ali um valor em dinheiro
que já pode ser exigido. A gente vai e coloca lá nos pedidos a exigência dessa quantia em dinheiro por conta desse prejuízo já causado ou dessa renda, dessa prestação a que eu já teria direito. No caso do tema em questão, do 1311, a hipótese referia-se justamente aos benefícios já vencidos. Então, na ação se pedia que a administração pública fizesse a implantação do benefício ao autor dentro, né, da folha de pagamentos do órgão público e também que ele pagasse os atrasados, ou seja, pagasse os valores dos benefícios já vencidos anteriormente a essa implantação. Então, dois pedidos diferentes. Implante no sistema para que os próximos pagamentos saiam administrativamente e pague judicialmente o para trás, aquilo que já venceu antes da implementação. E muitas vezes a gente faz isso também em processos cíveis, em processos, né, empresariais de diversas naturezas. A gente pede ali uma obrigação de dar ou uma obrigação de fazer que tenha um determinado conteúdo de conduta e também pede que se pague um valor líquido ou que se pague um determinado valor, dependente de uma liquidação por mero cálculo, sobre aquilo que já aconteceu, sobre aquilo que já venceu, e a gente tem esses pedidos diferentes, de natureza diversa, dentro do mesmo processo. Beleza, ok? Conseguem, então, visualizar isso? Ação de despejo, por exemplo. Eu entro com uma ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis. O que eu estou pedindo ali? Eu estou pedindo, que ocorra a devolução do imóvel. O despejo acarreta, então, a determinação ao réu que devolva o imóvel, sob pena, então, de ser despejado à força. E peço também, como é uma ação de despejo por falta de pagamento, muitas vezes eu vou aproveitar aquele processo para acumular o pedido de pagamento desses aluguéis atrasados. Então, estou pedindo que se pague os aluguéis atrasados e que se desocupe, que se devolva as chaves. O cenário é esse, né? O tema 1311 enfrentou um cenário de, na mesma ação, pedidos que exigem condutas distintas do réu, né, e estão dentro do mesmo processo. Fui lá, o processo tramitou, tive êxito. A sentença foi julgada procedente. Obtive êxito na demanda. O que significa que tanto a prestação que exigia uma conduta de dar ou de fazer foi procedente, quanto a outra conduta que exigia ali o pagamento de uma quantia em dinheiro também foi procedente. E é aqui que entra o ponto de atenção que foi enfrentado em caráter repetitivo pelo STJ e que está aí no último informativo 854, e que gerou o tema 1311. Qual é o ponto de atenção, gente? Olha só. Como é que funciona o Instituto da Prescrição? Toda vez que nós temos uma pretensão para buscar do réu, né? Nós temos uma pretensão para buscar do réu um determinado comportamento, essa pretensão para buscar do réu esse comportamento, ela está sujeita a um prazo. Esse prazo é o prazo de prescrição. Então, eu estou exigindo desse réu que ele me pague uma quantia em dinheiro, está sujeito à prescrição. Eu estou exigindo que esse réu me entregue um objeto, né, faça ali um determinado comportamento, conclua um serviço, né, execute uma ação. Esse pedido, essa pretensão para haver aquele conteúdo de prestação, aquela conduta, né, contida naquela obrigação, isso está sujeito, na via de regra, a um prazo de prescrição. Esse prazo de prescrição, o Código Civil vai nos trazer ali as regras gerais, né? O artigo 205 vai dizer que se não houver um outro prazo, o prazo será o prazo geral de 10 anos, e traz também uma série de prazos especiais, né, que vão de 1 a 5 anos.
Fora que na legislação especial há vários prazos que também são fixados em caráter prescricional, exemplo do 27 do Código de Defesa do Consumidor, que trata ali do prazo de 5 anos para as ações indenizatórias baseadas no Código de Defesa do Consumidor por fato do produto e por fato do serviço. No caso do tema 1311, por exemplo, tratou-se do prazo prescricional das ações contra a fazenda pública, né? O prazo também previsto em legislação especial, que é lá de 5 anos. Eu não quero tanto entrar aqui em qual seja o prazo, não é esse o propósito. Mas o propósito é ter em mente que eu tenho, recapitulando, na mesma ação, mais de um pedido que impõe ao réu comportamentos diferentes, né? Condenações de conteúdos diferentes. Então, uma condenação de fazer e uma condenação de pagar uma certa quantia, uma condenação de entregar uma coisa certa, uma condenação de pagar um certo valor. Então, eu tenho mais de um pedido com naturezas distintas dentro da mesma ação. E esses pedidos são, todos eles, ou alguns deles, sujeitos à prescrição. Não precisa ser todos eles sujeitos à prescrição, mas eu tenho ali alguns deles sujeitos à prescrição. E o que diz o nosso sistema? O nosso sistema jurídico diz o seguinte, que a prescrição começa a correr do momento em que se dá o vencimento da obrigação. Então, a obrigação venceu, começa a correr o prazo de prescrição. Ou então, se é uma pretensão para haver a indenização por um prejuízo causado, do momento em que se causou aquele prejuízo, começa a correr a prescrição, porque é o momento em que eu tenho para exigir a reparação do dano, se foi uma hipótese de ilícito extracontratual. Então eu vou ter lá ou o momento do vencimento da obrigação, começando a contar o prazo de prescrição, ou eu vou ter a data do fato em que se produziu o dano, se eu estou diante de um ilícito extracontratual, eu tenho um termo inicial. O que eu faço, então, para evitar que ocorra prescrição? Né? Como o direito não socorre a quem dorme, eu tenho que promover o exercício da minha pretensão. E aí eu vou promover o exercício da minha pretensão através da distribuição de um processo judicial apto a assegurar o meu direito. Então eu vou entrar com a ação. Quando eu distribuo essa ação, eu interrompo a prescrição. Distribuir a ação. Está dentro do prazo, ainda não prescreveu, os meus pedidos, todos eles estão dentro do prazo. Distribuir a ação dentro do prazo. Ao distribuir essa ação, eu interrompi a prescrição? Me digam aí. A gente interrompe a prescrição distribuindo o processo? Vamos ver se vocês estão ligados nessa manhã de segunda-feira. Daniela, seja bem-vinda. Tuliana, Ana Lúcia, Sandra, muito bem. Não, nós não interrompemos automaticamente a prescrição pela mera distribuição da ação. Muito bem, perfeito. Não, Homero está dizendo aí pela citação, Sandra também está apontando a citação válida. Aqui é um dos pontos. Olha, eu já perdi a conta de quantas vezes eu já tive que dar esse treinamento lá no escritório, cada vez que as equipes vão mudando, né, vão entrando novas pessoas, porque esse é um dos pontos que mais dão nó na cabeça mesmo. Porque não é um sistema simples, não, é um sistema que exige uma compreensão da lógica por trás da interrupção da prescrição, né? Que eu distribuo a ação, dou entrada na ação, aí o juiz terá que então ter o comportamento dele, a parte dele. Qual é a parte dele? Ele vai verificar se a minha ação preenche os requisitos mínimos de procedibilidade, né? Se a minha ação apresenta ali condições mínimas de ser processada,
Se a minha ação não apresenta as condições mínimas para ser processada, ele então poderá emendar, mandar que eu emende a inicial, né, fazer as emendas, os ajustes necessários. O cartório vai checar se as custas foram corretamente recolhidas, senão vai dar uma certidão apontando diferença, para que sejam recolhidas as custas complementares. Vai se verificar, então, se os pressupostos para aquela ação, né, ser processada, se eles estão presentes ou não estão presentes. E aí está passando o tempo. Eu distribuí a ação, está passando um tempo e ainda não aconteceu a interrupção da prescrição. A prescrição, portanto, continua rolando. Prescrição não, né, gente? O prazo prescricional continua ali rolando. Aí o juiz dá o despacho, né, favorável. Ele reconhece que a nossa inicial preencheu todos os requisitos. E aí o 202, inciso 1 do Código Civil, diz que a interrupção da prescrição acontecerá no momento em que o juiz, mesmo que ele não seja o juiz que no final será o juiz competente para aquela ação, no momento em que ele reconhece que estão presentes os requisitos e dá o despacho cite-se, ele determina a citação do réu, ele reconhece presentes os pressupostos, determina a citação do réu. Nesse cite-se, eu já cumpri a segunda etapa para eu conseguir a interrupção da prescrição. Então, eu distribuí a ação, agora eu tive o cite-se. O que vai acontecer aqui? Se esse cite-se, se esse despacho do juiz determinando a citação, ele aconteceu sem que eu tivesse retardado o processo, ou seja, eu fiz tudo certo, eu distribuí a ação, ela estava correta, com todos os elementos presentes, as custas corretamente recolhidas, e aí dei entrada, ficou lá no prazo de processamento que cabe ao Poder Judiciário e não a mim. O juiz, ao analisar, viu que estava tudo certo, deu o cite-se. Este cite-se tem o poder de interromper a prescrição retroativamente à data da distribuição. Então, o que o sistema vai prever é que esse despacho do juiz, que às vezes foi dado 2 meses depois, 1 mês depois, se ele se ele reconheceu, né, ao mandar citar, reconheceu que a minha ação estava apta, ele então, esse cite-se retroage à data em que eu distribuí o processo 1 mês antes, 2 meses antes. Então eu estou conseguindo evitar que a prescrição ocorra porque está retroagindo a data da minha distribuição àquele despacho citatório. Só que não acaba aí. O legislador vai dizer o seguinte, mas esse cite-se, esse despacho do juiz mandando citar, que tem o poder de interromper a prescrição, ele somente produzirá de fato esse efeito se a citação válida acontecer no prazo regular. Olha só que complexo. Eu distribuí por si só, não interrompi. Mas, diz o 202.1, se eu obtive um despacho favorável, se a minha petição inicial estava toda certa, se eu recolhi as custas corretamente, e eu obtive um despacho inicial favorável, o cite-se, então o cite-se retroage à data da distribuição. Eu sou premiado com o efeito retroativo desse cite-se à data da distribuição. Porém, esse cite-se ele só vai se confirmar realmente como uma causa interruptiva se a citação válida acontecer no prazo legal. O que significa que eu vou ter que promover agora, ele mandou citar, eu vou ter que ficar em cima do cartório para que seja promovida a citação regular do réu, fornecendo o endereço correto onde ele pode ser citado, seja o endereço eletrônico, se for uma pessoa jurídica cadastrada no sistema, seja o endereço físico, se a citação tiver que acontecer por meio de correspondência enviada com aviso de recebimento ou por meio de oficial de justiça, eu vou ter que promover tudo o que cabe a mim como autor, todos os atos necessários a que essa citação válida aconteça regularmente. Aí houve a citação válida.
aquele cítice se aperfeiçoou por meio de uma efetiva citação válida daquele réu. E quem fiscaliza a validade, quem tem que fiscalizar a validade é o autor, na verdade o advogado do autor. Ele tem que se certificar de que o judiciário está processando essa citação de forma válida. Não adianta querer se aproveitar de um erro do judiciário, que, por exemplo, fez uma citação por edital que não respeitou os procedimentos próprios para o edital, ou que aplicou uma revelia dando o réu por citado quando o AR não foi entregue no endereço correto. O fiscal da legalidade ali, nesse primeiro momento, é o próprio advogado do autor. Porque se ficar uma nulidade ali, lá na frente, alegada essa nulidade, eu vou ter um efeito retroativo desfavorável. Qual o efeito retroativo desfavorável? É que se a citação foi nula, ela não confirmou o cítice, que obviamente não retroagiu para a distribuição, o que significa que a prescrição estava correndo esse tempo todo. E se essa nulidade só vier a ser conhecida anos mais tarde, pode ser que esteja tudo prescrito. Vou repetir isso com bastante calma, porque é bem importante. Eu tive, inclusive, um caso relevante no ano passado, que ainda está em andamento, que versa sobre isso. Uma execução que foi distribuída ainda no iniciozinho dos anos 90, era um contrato, era um grande contrato de financiamento com várias garantias que envolviam tanto hipotecas quanto garantia fidejussória, fiança. Esse contrato não foi cumprido lá nos anos 1980, gerou uma execução na década de 1990 e não aconteceu a citação válida. A citação foi irregular. Houve uma citação, uma tentativa de citação pessoal que foi frustrada porque o endereço estava desatualizado, porque já tinha muitos anos que o contrato tinha vencido. A citação foi feita por edital, mas não cumpriu os requisitos legais. A citação por edital tem requisitos legais que têm que ser atendidos, não cumpriram esses requisitos legais. E aí os anos foram se passando com a execução correndo, até que um dia efetivamente aconteceu uma penhora muitos anos mais tarde. E aconteceu essa penhora muitos anos mais tarde, eu estou falando aí de quase 40 anos mais tarde, 30 e tantos anos mais tarde. E quando houve essa penhora, nós ingressamos nos autos dizendo, opa, peraí, temos um problema aqui, porque essa citação lá atrás por edital, ela foi nula. E como essa citação foi nula, todos os atos posteriores, eles não valeram. Né? Você tem que voltar e refazer ali aquele procedimento, dar todo o passo a passo, inclusive na contagem do prazo prescricional. E é uma discussão que envolve mais de 30 milhões de reais e que só agora, recentemente, nós já tivemos a decisão favorável à nulidade da citação por edital, né, anulando-se os atos praticados ao longo desses anos. Agora você imagina uma ação que foi iniciada lá na década de 90. Então, quem é esse primeiro fiscal da legalidade da citação? É o advogado do autor. Nós temos que estar ali diligentes. Ah, mas eu vou ajudar o réu apontando que existe um defeito na citação. Não é ajudar o réu, você vai ajudar o seu cliente. Porque se tem um defeito na citação e esse defeito não é corrigido agora, essa é uma nulidade que o réu vai usar lá na frente, se ele estiver bem representado. E ao usar isso, pode acabar acarretando o reconhecimento da nulidade da citação, e se a citação foi nula, não interrompeu a prescrição, e se não interrompeu a prescrição, muito provavelmente a prescrição vai ser reconhecida agora. E aí o prejuízo é total para o seu cliente. Pra vocês terem uma ideia, no meu caso, de mais de 30 milhões, hoje, se esse processo acabasse hoje, a dívida já tinha sido reduzida para 7 milhões por conta justamente do reconhecimento dessas ilegalidades. Então, fiquem sempre super atentos, porque o primeiro fiscal da citação válida é o autor.
Não é o réu só que tem que estar super atento se a citação foi válida ou não. O autor tem que estar atento porque é isso que vai garantir a interrupção da prescrição e assegurar o direito do seu cliente. Beleza, então, distribuir a ação, o juiz deu o despacho favorável, cite-se, reconheceu que a minha petição estava corretinha, foram promovidos os atos para citação válida, a citação válida aconteceu. Agora, a citação válida confirma o cite-se confirma a distribuição. E aí o efeito interruptivo retroage à data da distribuição. Ah, André, mas entre a distribuição e o cite-se eu acabei não tendo preenchido corretamente os requisitos, foi necessário emendar a inicial. Então o teu cite-se não retroage à distribuição, mas se o teu cite-se aconteceu dentro do prazo, está tudo certo. A citação válida vai confirmar o cite-se. Só não vai retroagir a data da distribuição, mas pelo menos vai assegurar que ali, na data do cite-se, a prescrição esteja interrompida. Ah, André, eu acabei não promovendo corretamente os atos para a citação válida, demorei, não forneci endereço novo, não recolhi as custas. Se a citação válida acontecer ainda assim dentro do prazo, ela segura a prescrição. Ela só não vai retroagir ao cite-se nem à distribuição, mas vai garantir que a prescrição não tenha acontecido. Agora, se a citação válida aconteceu quando já tinha transcorrido o prazo prescricional e ela não tem o condão de retroagir ao cite-se porque você deu mole nesse meio do caminho e entre o cite-se e a citação válida você não promoveu os atos regulares, não recolheu as custas corretas, não forneceu os elementos necessários para uma citação acontecer, demorou a dar andamento, às vezes tem parte que demora 1 ano para movimentar o processo entre o cite-se e a efetiva citação. Aí, se essa citação válida só acontecer depois de já ter transcorrido o prazo prescricional e sem o benefício da retroatividade, aí dançou, você tem uma prescrição antes mesmo da citação acontecer. Então, distribuição, cite-se e citação válida. Vai analisar um processo, você é réu, olha direitinho esses 3 momentos. Quando que foi distribuído, quando que foi determinado o cite-se e quando que aconteceu a citação válida. E olha se entre a distribuição e o cite-se os atos foram praticados regularmente pela parte ou se ela teve inércia, se ela praticou equivocadamente e teve que fazer de novo, porque isso tudo vai afetar a contagem do prazo. Se entre o cite-se e a citação válida, se a parte diligenciou tudo que cabia a ela ou se ela forneceu elementos errados, demorou a cumprir despachos, deixou de dar o andamento dentro dos prazos ordinários, então você, aí é o réu quem vai ter que fazer esse trabalho de olhar se tem falhas, e se tiver falhas ele consegue evitar que a prescrição tenha sido de fato interrompida e isso pode beneficiar o réu. Beleza? Então, super dica do nosso início de semana. Você distribuiu a ação, você tem que olhar para esses 3 momentos, cite-se, distribuição, cite-se e efetiva citação válida, para poder ver se esses 3 momentos eles aconteceram todos dentro do prazo regular, com os atos promovidos corretamente pela parte autora. Se sim, você consegue que a citação válida retroaja a data da distribuição e assegure o seu cliente contra a prescrição. Se não, aí a gente vai ter que ver se isso causou ou não prejuízo, se consumou ou não a prescrição nesse meio do caminho. Beleza? Ok. André, então o tema 1311 do STJ, que está no informativo 854, é sobre isso? Não exatamente. Aí vem a segunda parte da nossa live. Enquanto isso, me digam aqui, apesar da complexidade dessa questão, foi possível pegar a ideia, quais são os 3 momentos que eu tenho que olhar e como é que esses momentos se relacionam para gerar o efeito interruptivo da prescrição? Distribuição, cite-se e efetiva citação válida? Comenta aí para mim. Bom, aí eu distribuí o feito. Obtive o cite-se, veio a citação válida, interrompeu a prescrição. Eu tenho 2 ou mais pedidos na minha inicial e interrompeu a prescrição para todos eles. Quando é que esse prazo prescricional vai voltar a correr? Quando é que ele vai ter uma nova contagem? Ou nunca mais essa prescrição vai correr? Bom, aqui a gente tem que observar o seguinte.
durante o processo, né, o prazo de prescrição não está correndo. Maravilha, gente. Obrigado, Valquíria, Deraldo, Flávio, show de bola. Neide. Então tá tudo compreendido até aí. Vamos lá. Aí o processo voltou a correr. Não, o processo está correndo, aliás, voltou a correr não. O processo está correndo. E a prescrição está parada, porque interrompeu. Não está correndo prescrição e o processo está rolando. Se eu continuar dando andamento regular ao processo, eu, autor, continuar dando andamento regular ao processo, vamos em frente. Aí saiu a sentença. E a sentença foi procedente. Julgou o caso procedente. Julgou procedente os meus pedidos, a obrigação de fazer, que tinha lá, e a obrigação de pagamento dos danos já causados anteriormente. Então, de fazer a implementação no sistema dos pagamentos vincendos e a obrigação de pagar a quantia em dinheiro relativa aos valores vencidos. Isso é o caso lá do STJ, mas você pode adaptar para qualquer outra realidade, como, por exemplo, procedente o despejo, mandando devolver as chaves, e procedente o pagamento dos aluguéis atrasados, causa, inclusive, do despejo, com a obrigação de pagar aquela quantia certa contra aquele devedor. Aí você pode adaptar em várias ações. Foi lá e julgou procedente. Teve recurso, os recursos foram julgados, também mantiveram a procedência do pedido, transitou em julgado. Transitou em julgado, eu tenho vários pedidos julgados procedentes. E transitou. Agora eu entro na fase de cumprimento de sentença, em que se vai promover a execução forçada judicialmente daquilo que foi julgado procedente. Então agora eu vou começar a exigir o cumprimento dessa sentença, dando execução àquele título judicial. Beleza? Ok. A prescrição voltará a correr, presta atenção, a prescrição voltará a correr, diz o artigo 202, que a prescrição volta a correr, 202 do Código Civil, no momento em que encerra-se, né, que se pratica o último ato daquele processo que interrompeu a prescrição. Então, praticado o último ato daquele processo que interrompeu a prescrição, vai voltar a correr a prescrição. Então, eu obtive a interrupção da prescrição, o processo transcorreu, às vezes, 4, 5, 6 anos de processo, não está contando prescrição. Só que aí transitou em julgado e eu tenho que dar cumprimento àquela sentença. Eu tenho que exigir, né, que o réu seja coercitivamente compelido a cumprir aquela sentença. Aí o processo baixa, o juiz de primeiro grau diz, digam as partes, né, sobre o que pretendem aqui. O que o autor tem que fazer? O autor tem que pegar os seus direitos ali definidos, os seus pedidos julgados procedentes e promover os atos de execução referentes a cada um deles. Eu tenho que exigir o cumprimento de sentença para cada pedido julgado procedente, para que esse processo continue se movimentando e, com isso, a prescrição não volte a correr. Eu tenho que dar o andamento a cada um desses pedidos para que a prescrição não volte a correr. E aí o que aconteceu no tema 1311? O autor começou a promover o cumprimento de sentença em relação à obrigação de fazer, que no caso concreto se referia à obrigação da Fazenda Pública de implantar no sistema o benefício do autor. Então foi julgado a favor do autor o direito a um determinado benefício pecuniário e a Fazenda tinha que implantar no sistema esse pagamento, esse direito. E aí o autor ficou ali, promovendo, né, o cumprimento, né, exigindo que a Fazenda Pública fosse intimada a dar cumprimento àquela ordem de implementação, etc, etc. E começou a correr atrás daquela obrigação de fazer. E esqueceu de lado o outro pedido, que era de condenação da Fazenda a pagar
quantia determinada relativa aos benefícios vencidos anteriormente a essa implementação. Então, eram 2 pedidos diferentes. Implemente no sistema e passem a me pagar administrativamente todo mês o benefício e me pague todos os benefícios atrasados. E aí ele promoveu os atos necessários ao cumprimento de sentença da obrigação de fazer e não promoveu os atos referentes à cobrança da quantia líquida vencida. E aí olha o problema. Eram 2 pedidos. Um já estava líquido, de obrigação de pagar quantia certa, e o outro era de fazer, que ia impactar nas obrigações vincendas. Mas eram pedidos diferentes que exigiam atos de execução, de cumprimento forçado da sentença, que eram diferentes. E aí ele ficou ali insistindo na implementação, na implantação. Quando é que vai implantar? Quando é que vai implantar? Ainda não implantou. Implanta, não implanta. E isso foi se arrastando. Nessa discussão sobre a implantação correta do benefício no sistema da administração pública, isso foi se arrastando. E quando finalmente se implementou, veio a alegação da Fazenda Pública que o para trás, o período retroativo, estava parcialmente prescrito. Porque já tinha mais de 5 anos vencidos, desde a data em que transitou em julgado a sentença condenatória ao pagamento dos retroativos. E aí a discussão que se seguiu foi a seguinte: o fato de eu estar promovendo o cumprimento da sentença quanto à obrigação de fazer era suficiente para impedir a prescrição da obrigação de pagar quantia certa, que era um outro pedido desta ação? E definiu o STJ no tema repetitivo 1311 que não. Se era possível ao autor promover a execução forçada do outro pedido, independentemente da obrigação de fazer, então a prescrição correu separadamente. Embora para a obrigação de fazer não tenha havido prescrição, os atos de cumprimento de sentença tenham sido promovidos impedindo que uma prescrição acontecesse, no pedido de pagamento das quantias vencidas, dos benefícios retroativos, esse era cumprimento de sentença por quantia certa. Bastava apresentar um cálculo ou pedir mero cálculo do contador para promover, né, os atos atinentes a essa obrigação específica, que, como não foram praticados, deu-se a prescrição, né, parcial desses retroativos. Não total, né, porque pega os últimos 5 anos, mas havia ali uma prescrição. Então, qual é a lição que a gente deve tirar daí para qualquer tipo de processo? Se eu tenho mais de um pedido julgado procedente e o modo de cumprir essa sentença, de dar execução a esse título, ele se dá por, né, diferentes formas de execução. Uma obrigação é de dar coisa certa, a outra é de fazer, a outra é de pagar em dinheiro quantia que se encontra líquida ou que depende apenas de mera liquidação simples por cálculo aritmético, ou tem outra que depende de perícia ou arbitramento judicial. Eu tenho que dar a cada pedido o seu andamento. Eu tive um caso recente, ele terminou, aliás, o caso nem era tão recente, mas ele terminou recentemente, terminou em dezembro, que era um caso contra era um contrato empresarial de representação comercial, e depois de, né, vários anos de vigência do contrato, houve uma ruptura e nós tínhamos uma parte do nosso pedido que era líquido, né? Tinha uma parte do pedido que envolvia valores que já tínhamos como líquidos e certos, que dependiam de mero cálculo aritmético. E nós tínhamos uma parte do pedido indenizatório que dependia de uma perícia contábil, porque a gente só podia aferir corretamente aquele quantum analisando a documentação contábil, o SPED contábil do réu, da empresa multinacional com a qual a empresa brasileira tinha o contrato.
Então a gente tinha duas quantias diferentes, uma que já era líquida e um outro pedido que tinha uma verba indenizatória que dependia de liquidação. O que nós fizemos? Obtivemos a decisão favorável procedente aos dois pedidos. Imediatamente, eu comecei dois procedimentos. Um procedimento de cumprimento de sentença com base em quantia líquida e certa, apresentando o cálculo, né, aritmético relacionado àquelas verbas já líquidas, e iniciei os atos de execução para aquelas verbas líquidas, pedindo que seja feito pagamento sob pena de multa, penhora de bens, etc. e tal. Então, iniciamos o cumprimento de sentença das verbas líquidas, seguindo as regras das obrigações de pagamento, né, execução de quantia certa. E, paralelamente, iniciamos o procedimento de liquidação da parte, que dependia de perícia, de liquidação por arbitramento. Então, a gente instaurou um procedimento de liquidação por arbitramento para aquela verba rescisória que dependia de perícia e, na rescisão de contrato, e paralelamente, o cumprimento de sentença da parte líquida. Se eu tivesse ficado com a parte líquida parada, esperando o arbitramento, eu poderia ter prescrição sobre a parte líquida, que eram pedidos diferentes. Os pedidos que já tinham liquidez imediata, eu tinha que promover os atos executivos de imediato. Ah, André, mas aí o que faz? Ficam dois procedimentos, né? Dois procedimentos em paralelo. O de arbitramento, o de liquidação, né? O procedimento de liquidação ali instaurado, vai seguir o seu curso normal, e o cumprimento de sentença relativa ao valor líquido e certo, que vai seguir também o seu curso regular. Assim, eu evito que ocorra prescrição. O que aconteceu neste caso concreto do informativo 854 poderia ter acontecido com o meu cliente, se eu tivesse ficado inerte em relação às verbas líquidas. Então, eu tenho que ficar atento a isso. Não é porque um dos meus pedidos ainda depende de liquidação, não é porque um dos meus pedidos ainda depende de um procedimento mais longo, que o outro, que já está líquido, certo e exigível, ele possa ficar ali parado, dormindo em berço esplêndido. Porque se eu não movimentar esse outro pedido, que foi julgado procedente, com os atos de constrição de bens, os atos executivos próprios, haverá o risco da prescrição correr contra um determinado pedido, embora tenha se mantido interrompido para o outro. Fiz tudo certo antes, obtive a interrupção, chegou na hora do cumprimento de sentença, movimentei um dos pedidos e não movimentei o outro, eu posso sim ter prescrição em relação ao pedido que não foi movimentado corretamente. É isso que está dizendo o STJ no tema 1311. Embora a ação seja uma ação relacionada à fazenda pública, fica uma importante lição para a gente levar para o nosso dia a dia. Na hora que eu tenho procedência dos meus diversos pedidos, eu tenho que fazer depois, no cumprimento de sentença, para cada pedido, o procedimento próprio. Se tiver a liquidação ali, instaurar a liquidação. Se para o outro já está líquido e certo, fazer o líquido e certo. Se o outro é uma obrigação de dar, promover os atos executivos relativos à entrega da coisa. E assim sucessivamente. Beleza? Maravilha! Então esse era o recadinho. Aliás, eu não posso nem dizer que foi um só, né? Foram vários recadinhos. Sandra, em relação às aulas de quartas-feiras às 7h30, eu suspendi temporariamente por conta do workshop que tá se aproximando. Eu tinha que organizar algumas coisas, também porque ela estava tendo uma adesão pequena ainda de vocês, embora alguns de vocês estivessem lá sempre presentes, a adesão estava pequena, então estou estudando uma maneira de retomar esse encontro e ver qual o formato que pode ser mais atrativo. Ainda não cheguei a essa conclusão, mas em breve eu comunico, tá? Então, por enquanto, as lives de quartas-feiras elas estão suspensas sim. Certo?
Mas as de segundas-feiras estão mantidas regularmente. E hoje a gente tem o encontro às 7 horas da noite, às 19 horas, a gente tem um encontro para a nossa primeira aula do workshop Contratos Blindados, né? Hoje eu já separei aqui, são 3 cláusulas que a gente vai trabalhar num tema que é maravilhoso e muito pouco explorado. Eu só vejo grandes empresas, geralmente multinacionais, empresas estrangeiras, para ser mais exato, utilizando essa estratégia, mas é uma estratégia que contratantes brasileiros, mesmo que não sejam empresas, podem se utilizar, e é uma técnica muito eficiente de blindagem dos riscos do contrato. E eu vou trazer essa técnica para vocês, vou compartilhar essa técnica com vocês de como fazer hoje a gestão da responsabilidade, do risco de responsabilidade. Hoje o tema é esse, como gerir o risco e a responsabilidade sob o ponto de vista do contratante devedor, né? Do contratante que tem ali a obrigação a ser executada e a responsabilidade consequente, como que a gente pode gerir adequadamente esse risco, hoje às 19 horas no nosso workshop Contratos Blindados. Se você ainda não está inscrito, hoje ainda dá tempo, pode comentar aqui 2306, a gente manda a informação. Se você já está inscrito, nós nos veremos em breve. As aulas vão acontecer pelo Zoom, pela plataforma Zoom, serão fechadas apenas aos inscritos. A gente tem... Não é 20 horas, não. Tem que ver até se esse WhatsApp é verdadeiro ou é fake news. Nosso workshop é às 19 horas, das 19 às 20h30. Ele é das 19 às 20h30. Vou até checar, Deraldo, essa tua informação aí, que agora me trouxe preocupação. Não é 20 horas, não. Ela é 19 horas. Vou dar aqui essa checada, mas acho que as informações estão todas lá no site direitinho, tá? Então vamos... Isso, Flávio, 19 horas. E serão 3 encontros, 3 aulas. Em todas as aulas eu vou trazer um tema, vou mostrar como é que esse tema se aplica, como é que está sendo a interpretação dos nossos tribunais sobre elas e como que a gente pode redigir quais essas cláusulas de forma eficiente. Porque tem cláusulas que tentam tratar do tema de maneira relevante, mas acabam fazendo de um jeito que tem um calcanhar de Aquiles e essa cláusula cai depois. Eu vou mostrar justamente aonde estão esses calcanhares de Aquiles. Isso vai servir tanto para quem está redigindo a cláusula quanto para quem está impugnando a cláusula. Como que eu posso blindar a minha cláusula e como que eu posso enxergar se existe falha, né? Se aquele contrato não foi corretamente blindado. Esse é o propósito do nosso workshop, por isso Contratos Blindados é o tema dele. Aguardo vocês lá, um forte abraço e até mais tarde no workshop Contratos Blindados, 19 horas. Não percam, tá muito legal. Tchau, gente, um abraço. Excelente semana para todos.